Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, capítulo número 6. Efésios, capítulo número 6. A nossa meditação será a partir do versículo número 19, né? Mais a leitura, 19 e 20, né? Mas a leitura será desde o versículo 1 de Efésios, capítulo número 6. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a súplica, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a fé, com toda a perseverança, por todos os santos. Vou repetir. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibas do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade.
Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos para a meditação, né? Ação da palavra de Deus. A partir do versículo de número, vou pegar aqui do versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai uns pelos outros para que sareis, né, irmãos? Diz a santa palavra de Deus, nos recomendando, né? E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ou seja, sobe no altar, abre a Bíblia, abre bem a sua boca e diz a santa palavra de Deus. Abre bem a tua boca, que eu tá encherei. Né? Então, abrir bem a boca, irmãos, é estar inteiramente concentrado no Espírito. Isto é abrir bem a boca. Né? Não é reganhar a boca que a palavra está falando, não. Né? Abre bem a tua boca que eu tá encherei. É abrir com fé. É abrir com confiança. É abrir com perseverança. Com toda oração e súplica. Né? Você pode abrir, que o Senhor tá encherei. Né? Ele te revela o mistério do Evangelho. Que o homem de nós mesmos somos incapazes de entender o mistério do Evangelho. Né? O homem natural não entende, ele não compreende, ele não é capaz. Mas o homem espiritual é dada por Deus, é dada por Jesus, através do seu divino Espírito Santo, o conhecimento, a sabedoria e o entendimento. É coisa tremenda, é mistério, irmãos. É mistério. Né? É mistério que somente Deus pode revelar para aqueles que o amam, o obedecem e faz tudo segundo a sua vontade e não a dele. Ou seja, tudo segundo a vontade de Deus e não a do homem. Né? Então, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Né? Deus revela a quem Ele quer revelar, somente a quem Ele quer revelar o mistério do Evangelho. E aí ele é notório de forma extraordinária. Né? Exatamente o mistério que existe na vida de um verdadeiro servo de Deus, do qual o Senhor afirmou categoricamente, está escrito. Né? O meu servo, o verdadeiro servo de Deus, né? Ele discerne bem todas as coisas, mas por ninguém é discernido. O servo do Senhor, fiel e verdadeiro e temente a Deus, discerne bem todas as coisas. Ele tem o entendimento de todas as coisas. De todo tipo de indagação que você fizer a ele, ele te dá uma resposta rigorosamente em cima da santa palavra de Deus. Ele te responde de maneira satisfatória. Aqueles que o indagam, ouve e fica satisfeito com a resposta, porque ela foi dada por Deus. Foi Deus que usou o seu servo para responder aquela indagação. Portanto, ela é abrangente, ela é convincente. Né? Ela é uma palavra que traz elucidação, traz luz, traz paz, traz confirmação de consideração em confiança, dada por Deus para quem o indaga. Né? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Né? Paulo tinha muitas igrejas, ele abriu igreja por toda a Ásia. Né? Ele abriu muitas igrejas por todos os lados, pregando aos gentios, ganhando almas, transformando vidas e ganhando almas para Jesus, e abrindo igrejas e colocando, entregando na mão das pessoas para que pudesse, né, estar conduzindo esta obra grandiosíssima da qual Deus colocou na vida, tinha na vida dele e deu para ele fazer. Né? Então, preso ou solto, né, Paulo pregava da mesma forma. Né? Sofreu muitas prisões. Muitas prisões, né? Mas ele várias vezes disse: eu estou preso, Paulo está preso, mas a minha boca não. A palavra de Deus que sai da minha boca, esta não está presa. E assim Paulo fazia. Né? Livre ou preso, né? Ele pregava em cadeias da mesma forma. Né? Tanto cadeia de prisão, como cadeia de várias igrejas das quais ele era o responsável por elas. Né? E ele tinha os seus comandados, os seus homens de confiança, né, que ele enviava para que pudesse visitar os irmãos, levar as ordenanças, né? Aquilo que hoje é feito através da internet, era feita por mãos próprias do homem, que levava a carta escrita, as cartas de Paulo, de igreja em igreja, entregando aos responsáveis pela obra, na cada obra local, os pastores locais, né, e os seus ministros, ora Tíquico, ora Timóteo, ora Tito, né, e outros mais, né, que de acordo com as cartas que Paulo escreveu, a gente vai deparando com ela e vendo que Paulo enviava aos irmãos. Né. As mensagens de Paulo chegavam na mão dos irmãos, nas igrejas, né, na hora certa. Ele podia estar preso, mas a palavra não, e a palavra chegava. A mensagem chegava, né? Os varões que serviam a Paulo, os servos de Paulo, os discípulos de Paulo, melhor dizendo, porque todos nós somos servos de Deus, nós somos servos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Mas eram cooperadores que trabalhavam com Paulo, né? Eram homens comandados por ele, né? Que estavam sempre junto com ele, né? E ele os enviava, né? Servo do Senhor, que foi convertido através da palavra que Paulo pregou, né? E eles tinham total confiança de Paulo. Os que ele enviava, chegava lá e fazia da forma que ele mandava, da forma que ele enviava. Né? Ele entregava as cartas, levava as palavras e mandava que fosse passada. E na própria carta ele falava que aquele mensageiro era dele, estava sendo enviado por ele, né, para levar aos irmãos as recomendações, as determinações, para corrigir as falhas que tinha na igreja, que chegavam aos ouvidos dele. Ele levava as respostas às perguntas que os irmãos faziam, as indagações dos irmãos, corrigindo, sempre colocando as coisas nos trilhos. Né? A igreja estava ali andando fora dos trilhos, ele mandava a mensagem por escrita, né? Com lágrimas ele escrevia, falando muitas vezes, mencionando isso, né? Pelos irmãos que estavam ali andando errado, né? E ele chorava pelos irmãos, padecia pelos irmãos e mandava o seu mensageiro, o seu homem de confiança, né? Chegava ali e levava, e as igrejas voltavam a andar de acordo com a santa palavra de Deus. Paulo, presente ou ausente, era a mesma coisa, porque tinha seus mensageiros, né? E nesse caso aqui era Tito, era Tíquico, não era Tito, não é Tíquico, aqui era Tíquico, né? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ao mesmo tempo que ele estava enviando Tito para levar a mensagem, porque ele era o portador da mensagem, da carta, desta carta, né, aos Efésios. Né? Ele fazia aqui já
as recomendações finais para encerrar não somente o capítulo, né, mas também a carta de Efésios, né, porque toda essa mensagem do 1º ao 6º capítulo foi enviada aos Efésios, de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo, carta enviada aos Efésios. Né? Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora, ele falando com Tito, ora para que vós também possais saber dos meus negócios. Recomendação a Tito para as igrejas. Ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Porque o homem, irmãos, distante um do outro, né, é somente através de um testemunho de alguém que estava lá, que viu como a pessoa estava, o que a pessoa está fazendo, como está vivendo, com quem está vivendo, para chegar lá e falar e as pessoas crerem. Mas quando também não tem ninguém para poder levar a mensagem, o Senhor nos mostra através da oração, da revelação do Espírito Santo do Senhor que nos é dada. Muitas vezes não com detalhes, mas para que nós possamos orar, pedir ao Senhor a graça de nos mostrar o que está acontecendo naquela casa, naquele lar, naquela família, naquela igreja. O Senhor nos revela mostrando, nos dando paz, mandando nós aquietar, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E mostra para cada um de nós, verdadeiros servos do Senhor, que tudo está bem, que tudo está no seu controle. Nós não nos preocuparmos, que está no controle de todas as coisas. Através da oração, do jejum, dos rogos, das súplicas, orando e vigiando em todo o tempo, em todo momento, em todo lugar. O Senhor nos transmite aquela paz gostosa, aquela paz duradoura, de que tudo está bem. Antes estamos aflitos, preocupados, o que pode estar acontecendo. Após dobrar os nossos joelhos, com sinceridade de coração. Melhor ainda se for em jejum, mas se não for, não tem problema. Pela sinceridade do nosso coração, dos nossos corações, o Senhor nos mostra que tudo está bem, que tudo vai bem, que Ele está no controle de tudo. E aqui Paulo faz essa recomendação por este motivo. Tito é o portador da epístola que está levando em mãos. Saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Porque Paulo era o grande líder desse povo todo. Assim como nós, no meu caso, todo o tempo que eu estive na Deus e Amor, o nosso grande líder da igreja chamava-se missionário Davi Martins de Miranda. Ele era o nosso grande líder da Igreja de Deus e Amor. Ele era, E hoje, a sua obra está ali para todos aqueles que aprendeu de Jesus com ele, não se desviar. CDs gravados, e quando não tem CDs, a pessoa não comprou CDs gravado, tem ali, é só abrir o YouTube, sintonizar, que as pessoas vão se deparar com as mensagens que foi dada pelo missionário, foi pregada pelo missionário Davi Miranda, dada por Jesus para cada um de nós. E Paulo, assim como missionário, foi para Deus e Amor, e é para Deus e Amor, para aqueles que o amam e o respeitam e o querem bem, que está com a palavra gravada na tábua do coração,
né? Paulo era para os Efésios, e nesse caso aqui que é a mensagem pregada, mas em todas as mensagens, nos seus 13 livros, as recomendações é as mesmas para todos, né? Então, Tíquico, o portador desta epístola, disse Paulo. Saudações finais, falando com a igreja de Efésio, né? Com as igrejas de Efésio. Ora para que vós também possais saber dos meus negócios. Não fica só na leitura da mensagem que eu estou enviando. Não fica só naquele que Tíquico disser. Ore a Deus, que Deus vai mostrar para vocês. Deus vai confirmar o que eu estou falando na carta, o que o Tíquico está falando, falar para vocês, e aquilo que eu não falei, aquilo que Tíquico não disser, Deus vai mostrar para vocês os meus negócios e o que é que eu faço, né? Como é que eu estou andando aqui longe de vocês. Se eu sou ou não sou o mesmo de quando eu estou perto de vocês, junto de vocês. Mas, pais, vocês precisam orar. Tem que dobrar os joelhos e falar com Deus. Pedir para que o Espírito de Deus nos dê um espírito de revelação e Ele nos revele, né? E nós saibamos dos negócios das nossas pessoas amadas, as pessoas que nós amamos, né? Em todo lugar, na igreja, na nossa casa, no nosso lar, nossa família, né? O Senhor vai nos revelando, né? Na medida que nós vamos orando a Deus e pedindo que o Senhor nos mostre, entregamos as pessoas nas mãos de Deus, o Senhor vai, né? Orais uns pelos outros para que sareis. Orais para que saibais do meu estado, né? E aquilo que eu faço, né? O Senhor vai nos revelando com o seu Divino Espírito Santo, né? Ele nos revela, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora para que também vós possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibas do nosso estado e ele console os vossos corações. Ou seja, levando as boas novas do Senhor, né, ali para todas as igrejas do qual Paulo era o chefe maior das igrejas todas, das quais ele tinha aberto. Acima de Paulo tinha também os 12, né? Mas Paulo, para aquele povo, era Paulo, porque eles não conheciam nenhum dos 12, conhecia apenas Paulo, né? Então era Paulo, né? E ele fecha dizendo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele vos console os vossos corações. Paz com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus.